Uma nova geração. Uma nova fronteira. Subindo aos céus. Surgindo torres de aço. Uma nova e arrojada paisagem urbana que pode ser a maior invenção do mundo. América, a saga dos Estados Unidos. Cidades. Ilha de Manhattan, Nova York. Esta é a história de uma extraordinária inovação. As cidades modernas verticais. Um famoso ícone mundial torna-se o símbolo da cidade americana moderna. Mas Nova York quase o perdeu. 1885 e Nova York tem um grande problema. Um presente magnífico, de uma república para outra. Espalhadas pelo terreno da ilha no porto de Nova York, existem 214 caixotes. Eles acomodam a maior estátua do mundo ocidental. Foi doada pelo povo da França para celebrar o centenário da Declaração da Independência. Construída em Paris e trazida em 350 partes pesadas que viajaram até a América. E este foi o problema. O custo da montagem seria astronômico. Um dinheiro que Nova York não tinha. Pelo menos 6 outras cidades americanas estavam lutando para recepcioná-la. Nova York corria perigo de perder a Estátua da Liberdade. Mas não se esse homem pudesse ajudar. Joseph Pulitzer. Um imigrante de húngaros muito obstinado e magnata da imprensa. Era o dono do maior jornal da América, o New York World. E estava determinado a manter a estátua no porto de Nova York. Através de sua cadeia de jornais, Pulitzer lançou a maior campanha de arrecadação de fundos jamais vista na América do Norte. Será uma desgraça irreparável para a cidade de Nova York e para a República Americana. O fato da França nos mandar este presente esplêndido, sem termos providenciado um lugar apropriado para acomodá-la. Temos que levantar fundos. Mais de 1 milhão de pessoas liam os jornais de Pulitzer todos os dias. Dentro encontrará 25 centavos, a minha contribuição. $1, um pouco de nossas economias que separamos para contribuir para o jornal. E anexamos os valores de nossas economias. Irá encontrar $4. O dinheiro que economizamos para irmos ao circo. Doações surgiram de todos os cantos da América. Ricos e pobres, centavos e dólares, notas de 5, de 10. E até centenas de dólares. Ao todo, um total de 121 mil doações. Mais do que o suficiente para manter esta estátua ícone em Nova York. Acho que a estátua não é só uma estátua. Acho que o que simboliza é o que importa. Acho que tem um significado mais amplo. Na verdade, fizeram mais do que coletar muitos e muitos papéis e legislações e publicar. Agora começa o trabalho de verdade. Para dar suporte a uma estátua de 46 metros de altura, o pedestal seria a maior estrutura de concreto do mundo. Mais de 200 homens trabalham em pleno inverno rigoroso para finalizá-la. Enquanto secava a última camada de cimento, os operários arremessaram suas próprias moedas para dar boa sorte. A seguir, o enorme esqueleto de ferro da Liberdade.
Foi projetada pelo francês Gustave Eiffel, que construiria a Torre Eiffel em Paris. O esqueleto tem 46 metros de altura e, contando com o pedestal, teria a altura de um prédio de escritórios de 30 andares. Agora a montagem da cobertura. Para envolver todo o esqueleto exige 28.117 quilos de cobre esculpido à mão. A sandália é 32 vezes maior do que um pé humano, o equivalente a um sapato tamanho 879. O tamanho incomum da estátua faz sua movimentação por andaime ser impossível. Além de difícil, seria muito perigoso. Precisam fixar 300 peças de cobre ao redor de toda a armação com mais de 300 mil rebites. E o manto tem mais 3.360 metros quadrados de cobre. Seu braço estendido tem 12,8 metros de extensão. E uma unha pesa 1,6 quilos. Depois de 6 meses de uma montagem arriscada, não ocorreu nenhuma fatalidade e o rosto de 5 metros da estátua finalmente alcança sua posição. Dizem que o escultor Frederick August Bartholdi fez o retrato de sua própria mãe. Demorou 25 anos para a estátua oxidar e tornar-se verde. Colocada onde até 1902 tinha um farol em funcionamento, o nome oficial da estátua é Liberdade Iluminando o Mundo. No início, um símbolo da aliança e amizade entre a França e as 13 colônias da Revolução Americana, iria no futuro representar muito mais. Localizada na entrada do porto de Nova York, a Estátua da Liberdade torna-se um sinal para o mundo e um símbolo de boas-vindas para milhares de pessoas. Mais tarde, um poema da americana Emma Lazarus, colocado na base dela, proclama a América como a terra dos refugiados. Conceda a este povo cansado, pobre e em desordem, ansioso por respirar a liberdade, o desprezível refúgio turbulento de suas margens. Entrego aos desabrigados essa tempestade que me agita e concedo minhas extensões que ficam além do portal dourado. Nas 2 décadas seguintes, mais de 12 milhões de imigrantes passaram pela Estátua da Liberdade a caminho da ilha de Ellis, a primeira parada dos mais novos americanos. Imagine o que significa para alguém deixar o leste da Polônia, ou a Lituânia, ou algum vilarejo nas montanhas do norte da Itália e partir para um lugar estranho sem ter nada.
Hoje, mais de 100 milhões de americanos podem rastrear suas raízes até chegarem em ancestrais que desembarcaram na ilha de Ellis. Se voltar só uns 150 anos, 250 anos atrás na história, 95% das pessoas não estavam aqui. Não existem raízes, todas vieram de outros lugares. Então, para mim, a América representa o melhor do espírito humano. Um guia preparava as pessoas para esta vinda para uma nova vida em um novo mundo. Esqueça seus costumes e ideais. Defina uma meta e vá atrás dela com toda a sua força. Irá vivenciar momentos difíceis, no entanto, mais cedo ou mais tarde irá atingir seus objetivos. Não descanse nem por um minuto. Corra. E da ilha de Ellis espalharam-se por todo o continente. Na maior parte, irlandeses, russos e italianos ficaram nas grandes cidades. Alemães foram para o meio oeste, escandinavos para áreas rurais. No alvorecer do século XX, finalmente haviam mais italianos em Nova York do que em Roma. De 1880 até 1930, perto de 24 milhões de novos imigrantes chegaram na América. Uma nova era na história dos Estados Unidos está prestes a começar. No início do século XX, as cidades estão ficando superlotadas e as pessoas procuram expandir para novas direções. Para cima. Mas para construir estas torres enormes é necessário um ingrediente decisivo que é muito dispendioso: aço. Um homem mudaria tudo isso e, consequentemente, a face da América. Ano de 1872. E Andrew Carnegie, um imigrante escocês na América, está em Sheffield, Inglaterra. Ele está em busca do futuro. Um modo revolucionário de fazer aço. Aço esteve disponível por milhares de anos, mas sua produção desde o início, tão cara, sempre foi considerada um item de luxo. Há 2000 anos era usado em espadas orientais e também foi usado para confeccionar joias. Mas a América estava no limiar de uma nova era e para construir precisava de aço, e em grande quantidade. Era o único material forte o suficiente para construir estes novos arranha-céus. Um inventor britânico mostra a Carnegie um novo método de produzir aço. Jogue ar quente em ferro fundido. As impurezas do carbono queimam e se consegue um material prodigioso: o aço. Pela primeira vez, podia ser produzido rapidamente e de forma barata. Se Carnegie pudesse usar este processo de Bessemer para produzir aço em grande escala, ele poderia abastecer a América. Carnegie retorna e vai para Pittsburgh dar início à construção do maior setor de produção de aço do mundo. Seria maior do que mais de 80 campos de futebol, um empreendimento arriscado. Carnegie arrisca tudo o que tem no novo projeto, mas poucos meses depois de iniciar a construção, ocorre um desastre. Um colapso catastrófico na Bolsa de Valores. A economia americana está em queda livre. Ele precisa pedir ainda mais dinheiro emprestado e passa por dificuldades. Agosto de 1875. Contra todas as probabilidades, as fornalhas gigantes de Carnegie estão prontas para teste. A produção de aço é muito perigosa. Lá dentro, 5 toneladas de metal fundido. 1650 graus Celsius. Quente o bastante para vaporizar um homem em segundos. Se funcionar, fará de Carnegie um dos homens mais ricos do mundo.
Mas existe muito mais do que isso em jogo. Arranha-céus, carros, máquinas de lavar roupas, aeroplanos e mesmo naves espaciais. Nada disso pode ser produzido se não houver uma produção de aço em massa. É um sucesso. Carnegie é o primeiro a produzir aço em grandes quantidades. Na América, o preço sobe mais de 80%. A produção dispara de algumas toneladas em 1860 para mais de 11 milhões em 1900. Muitas das histórias americanas de sucesso são resultado de diligência e perseverança. Mas também existe uma dose enorme de sorte. O pressentimento dele não poderia ter sido melhor. Foi o aço que construiu as cidades americanas, as estradas de ferro e os navios americanos. No início do século XX, ele era um dos homens mais ricos da América. Pittsburgh deixou de ser uma cidade pacata e transformou-se no coração industrial da América. E a população triplicou. Conduzidas por uma nova estrada de ferro, milhares de toneladas de aço são transportadas por toda a América. O material bruto que construiria as cidades modernas. E a maior de todas seria Nova York. Nova York é um parque de diversões para industriais super ricos e financistas. Muito extravagantes, fumavam charutos enrolados em notas de $100. E os chapéus de suas esposas eram cravejados de diamantes. O preço do terreno era o mais alto do mundo, e só havia um lugar para crescer. Para cima. Em 1902, 65 arranha-céus estavam sendo construídos em Manhattan. Este é um deles. Chama-se Andando sob o Aço. Este homem está 30 andares acima do nível da rua. É a primeira vez dele nas alturas. Sem equipamentos ou cordas de segurança. Um escorregão. E ele está morto. Os veteranos eram chamados de fixadores. Os novatos eram cobras, porque trabalhar com eles podia ser mortal. Os mais experientes sabiam o quanto podia ser perigoso. O que odeio mais que veneno é chegar perto de um novato quando estamos próximos do topo. Ou eles se acostumam, ou morrem. Sem capacetes de segurança e próximo a uma queda de 85 metros. Ficam aqui em cima 8 horas por dia. Comem quando podem. E não existem banheiros. São chamados de valentões, imigrantes europeus e índios Mohawk. Muitos eram marinheiros e operários de pontes e estavam acostumados com grandes alturas. Os caras balançavam nas vigas. Acho que era preciso muita coragem, era preciso muita habilidade, era um desafio físico muito grande, mas acho que também precisava ser um pouco louco. As estacas não poderiam ser mais altas, mas era um risco que estavam dispostos a assumir. Ganhavam $4 por dia e o salário dobrava se fizessem trabalhos manuais. O contramestre William Starrett explica bem este tipo de trabalho perigoso.
Construir arranha-céus é o mais próximo que chegamos de uma guerra em tempos de paz. Mesmo na possibilidade remota de uma mutilação ou até mesmo na morte. Isso nos lembrava que estávamos numa guerra de construção contra as forças da natureza. Ele conseguiu. Muitos não deram tanta sorte. 2 em cada 5 valentões morriam ou ficavam mutilados. Seja um construtor ou um arquiteto ou o que for, todos que tiveram a imaginação para projetar e construir algumas das maiores estruturas de Nova York, eu me inspiro neles. Em 1902, em Nova York, era essa a face do futuro. A grande construção de ferro, seu formato triangular foi determinado pela junção de 3 ruas. As armações de aço demonstram que o exterior pode ser assentado por partes, como camadas de roupas, e as paredes não tinham o peso que o aço tinha. Era tão radical que quando as pessoas viram pela primeira vez, acharam que o vento derrubaria e mataria todos. É proposta uma ação alegando que os ventos que balançavam as imensas peças de ferro colocavam em risco uma loja próxima. Hoje, é um dos prédios mais amados da América. Dentro, outra grande invenção que deixam as torres erguerem-se em direção às nuvens. O elevador. Antes, os prédios mais altos tinham no máximo 5 andares. Agora não existiam mais só escadas para chegar lá em cima, e o céu era o limite. Pela primeira vez, quanto mais alto o andar, maior era o aluguel. Pode achar que era uma invenção modesta, mas quando Otis inventou o primeiro elevador, ele possibilitou o crescimento das cidades modernas, onde as pessoas poderiam chegar e construir em prédios cada vez mais altos, levando uma densidade maior de pessoas. E com certeza, no final do século XIX, a população urbana da América tinha crescido 87 vezes. Só em Chicago, em apenas 10 anos, construíram 50 estruturas de aço e em 20 anos, a população mais do que dobrou, passando para quase 1.700.000 pessoas. Mas para muitos, viver nas sombras dessas novas torres seria ainda mais difícil do que construí-las. Na América, em 1890, o crime e a pobreza reinavam nas ruas. Mas estes dissidentes estão prestes a fazer a diferença. Nas cidades americanas, gangsters, assassinos e ladrões estão disseminando o medo nas ruas. Os jornais delatam crimes sangrentos nas primeiras páginas. Em Chicago, pode-se alugar uma arma por 1 hora. Em Nova York, um policial encontra a lista de preços de um gangster. Socos, $2. Nariz e queixo quebrado, $10. Orelha cortada, $15. O grande trabalho, de $100 para mais. O chefe dos detetives, Thomas Byrne, é um homem que segue seus próprios métodos. Ele é perspicaz e muito durão. Dentre seus métodos, existe uma técnica que seus detetives chamam de 3 graus. Em primeiro grau, persuasão. Em segundo grau, intimidação. Em terceiro grau, dor. Em 4 anos, Burns alega ter prendido 3.300 criminosos. Ele solucionou o maior roubo do século XIX. Quase $3 milhões roubados do Manhattan Bank. Os repórteres o chamavam de o maior destruidor de criminosos da história da polícia de Nova York. O estilo dele. Seu tamanho. Seus ombros e braços ameaçadores. O estrondo de sua voz.
Batedores de carteira, falsários, quem quer que represente um perigo, malandros sem escrúpulos. Agora os trapaceiros temem a própria sombra. Tinham vidas duplas. Mas perseguir criminosos não é fácil. Não existem documentos de identificação, certidões de nascimento ou carteiras de motorista. Se um criminoso ficava conhecido em uma cidade, ele mudava-se para a próxima. Criminosos são anônimos. Burns tenta solucionar este problema e conduz o trabalho da polícia para uma nova era. Esta é a galeria de fotos de 7.000 maus elementos, conhecidos como infratores da lei. O uso de fotografias para a identificação de criminosos iria mudar o trabalho dos detetives para sempre. Annie Riley. Apelido Aninha. Uma empregada enganadora. As fotografias são distribuídas para os departamentos de polícia de todo o país. Mas são mais do que simples fotografias. Burns também está montando um perfil psicológico dos criminosos. Rufus Miner. Veio de uma família muito boa. Uma pena ser um ladrão. É a primeira tentativa da América para criar um registro nacional de criminosos. Uma cidade tão diversificada como a nossa teria problemas muito significativos com o crime que teríamos que superar. Hoje em dia, fotografias da polícia ainda ajudam a capturar criminosos. 12 milhões são capturados todos os anos só na América. E tudo começou há mais de 120 anos atrás com a galeria de fotos dos criminosos. Alguma pergunta? Mas o crime não é o único problema que assola as ruas urbanizadas. Em muitas cidades, bairros pobres crescem de forma descontrolada. Diversas famílias se abarrotam em pequenos quartos coletivos. Resíduos humanos são despejados nas ruas, becos e pátios abertos. As pessoas estavam amontoadas, às vezes em quartos sem janelas, não havia encanamento interno, só latrinas no porão, no jardim, e o baixo lado leste durante estes anos era o local mais populoso de todo o mundo. Jacob Riis, imigrante dinamarquês, repórter de delitos, fotógrafo. Ele levava pistas e histórias para o inspetor-chefe Burns. Agora ele está prestes a revelar o inferno dos cortiços. Jacob Riis sabe o que é ser pobre. 15 anos atrás, ele perdeu o emprego em uma quebra da bolsa de valores. É meia-noite, mas Riis tem uma nova tecnologia que irá mudar a percepção pública em relação à pobreza. Uma explosão bombástica que produziria luz suficiente para fotografar na escuridão. Esta é uma das primeiras fotos sobre a vida nos cortiços. Vai! E choca milhares de pessoas. Senhoras e senhores, meu nome é Jacob Riis. E esta é a forma como a outra metade da população vive e morre em Nova York. As revistas recusam-se a publicar o trabalho dele, então Riis faz suas próprias apresentações reveladoras. A missão dele? Mostrar para os americanos ricos algo que nunca tinham visto antes. Imundície e falta de esperança bem perto da casa deles. Neste quarteirão, só neste ano, 9 pessoas morreram. 5 enterradas em caixões para bebês. O que ele demonstrou foi que havia uma outra realidade e que toda aquela prosperidade não tinha se disseminado para todos e que muitos viviam em condições deploráveis e que o país não só teria que ser forçado a combater essas condições, como teria que começar a lidar com esse problema. Riis publicou suas fotos em um livro chamado Como Vive a Outra Metade e vendeu mais de 28 milhões de cópias no mundo todo. Em 2 décadas, o pior da imundície de Nova York estava revelada. Cortiços foram vendidos em asta pública por menos de $1. A companhia de Riis forçou todas as escolas de Nova York a construírem playgrounds e proprietários a instalarem banheiros dentro e não fora dos apartamentos.
É o primeiro passo para combater os cortiços. Mas à medida que as cidades continuavam crescendo, um desafio ainda maior permanecia. Só em Nova York, perto de 40 mil pessoas morriam por ano adoentadas. Por causa disso. Sujeira. Estamos em 1895 e grandes partes das maiores cidades americanas estão se tornando desagradáveis. Por dia, 120 mil cavalos descarregam 227 mil quilos de estrume nas ruas de Nova York. Vagões puxados a cavalo são bloqueados por metros de altas pilhas de dejetos animais e humanos. De dentro deste mundo surge um homem em seu cavalo branco, o coronel George Waring. Veterano da Guerra Civil e um fabuloso engenheiro de esgotos. Ele comanda o Departamento de Saneamento de Nova York. A cidade fede com as emanações dos materiais orgânicos em putrefação. A podridão é vista e sentida em todos os cantos. As ruas movimentadas são um verdadeiro inferno. Waring recruta um exército de 2.000 operários sanitários com uniformes brancos. Alguns o rejeitam e o consideram um louco. Ele apelida seus homens de patos brancos, mas Waring era empreendedor. Toneladas de lixo que normalmente eram jogados nos rios agora são reciclados. Cinzas são usadas em aterros sanitários. Lixo orgânico é fervido até virar óleo ou graxa. Os homens de Waring limpam 697 quilômetros de ruas e os índices de morte despencam. A qualidade da água melhora. Waring salva a vida de milhares de pessoas. Essas medidas espalham-se por toda a América. 16 anos depois do coronel Waring, metade de todas as cidades americanas possuem coleta de lixo. Em 1907, todas as grandes cidades da nação possuem esgoto. Em 1909, existe 67.642 quilômetros de esgoto na América. A batalha contra a sujeira, o crime e a pobreza tinha iniciado mais uma das maiores inovações das grandes cidades e ainda estava em seus primórdios. Um homem mudaria a paisagem urbana para sempre. 1879, Menlo Park, Nova Jersey, a 51 quilômetros de Nova York. Thomas Edison, inventor, empresário e apresentador. Ele foi expulso da escola quando garoto, mas isso não o impediria de tornar-se um ícone com invenções que definiriam a era moderna. Ele exigia muito de sua equipe, que trabalhava 24 horas por dia, 7 vezes por semana, em um dos primeiros laboratórios de pesquisas do mundo e que gerou mais de 5.000 patentes. O mundo ainda iluminava as noites com a luz bruxuleante de velas, gás e querosene. Edison tinha uma ideia melhor. Criar um filamento que queimasse bem devagar no vácuo. A lâmpada elétrica. Platina. Edison trancou-se no laboratório dele e não dormiu durante dias. O dinheiro em risco era alto. Seus patrocinadores tinham apostado $130 mil nas pesquisas dele, milhões levando-se em conta o dinheiro de hoje em dia. Ele alegava ter pesquisado 6.000 materiais da natureza só para descobrir o filamento perfeito. Lama Jaque. Abeto vermelho. Farpa. Linha de pesca. Filamento, teca. Madeira de bucho, celulóide, pergaminho. Então, algo extraordinário aconteceu.
papelão. Um pedaço de papelão carbonizado queimou por 300 horas. Isso mudaria para sempre o modo como as pessoas viveriam. O que Edison fez não foi nada além do que banir a escuridão. Pense no sentido disso, no que significa para a nossa vida diária. Virada de Ano Novo de 1879, Edison apresenta sua nova invenção. Milhares de pessoas vão em bando para o laboratório dele. A estrada de ferro da Pensilvânia reserva vagões a mais para acomodar a multidão. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, aquele bulbo de luz elétrica, imagine o quanto isso não deve ter sido mágico. Ficar ali sentado e, de repente, sem nenhum fósforo, sem querosene ou gás, só um liga-desliga e surge a luz. Em 2 anos, Edison constrói mais de 5.000 estações de força, gerando eletricidade para cidades como Nova York, Boston, Chicago, Detroit, St. Louis e New Orleans. E nos próximos 5 anos, ele construiria mais 127.000 estações. Em 1902, 18 milhões de lâmpadas estão em uso. O impacto na América é poderoso. Locais esportivos, fábricas e lojas. Agora tudo pode funcionar à noite. E à medida que a eletricidade chega nas cidades, mais e mais pessoas chegam junto com ela. Em 1900, cerca de 4 milhões de mulheres estão trabalhando nas cidades americanas. Em apenas 40 anos, este número mais do que quadruplicaria. Fábricas urbanas estão produzindo 75% de todos os produtos consumidos na América. Lugares como este, prédios modernos com estrutura de aço equipados com a tecnologia mais atual, elevadores Otis elétricos, telefones Bell e máquinas de costura da Singer. Mas instalar tantas pessoas em construções altíssimas poderia anunciar um desastre prestes a acontecer. Os Estados Unidos lança-se na era moderna. Cidades crescem para o alto por todo o continente. Em 1909, os americanos estão gastando perto de 23 bilhões de dólares por ano com roupas prontas. Esta fábrica está produzindo 12 mil peças de roupas por semana. Conhecidas como roupas prontas, são a última moda no trabalho feminino. Cidade de Nova York, 25 de março de 1911. 4h45 da tarde. O centro da produção de roupas prontas. 8º andar. 260 garotas trabalham aqui. A maioria adolescentes. Alguém, não sabemos quem, joga fora um fósforo ou talvez um cigarro num cesto. Eva Harris, uma costureira, sente o cheiro de queimado. Fogo? Tem fogo aqui, Sr. Bernstein. O gerente de produção, Samuel Bernstein, pega um dos 3 baldes contra incêndio. Mas o fogo já está se espalhando. Todas se precipitam para a saída, mas ela é muito estreita. Só uma de cada vez consegue passar. Foi projetada dessa forma para que suas bolsas pudessem ser examinadas em caso de furtos. Vamos! Existe uma mangueira contra incêndio, mas não está funcionando. Não tem água. O único modo de avisar os andares acima é através de uma central telefônica que fica 2 andares acima no 10º andar. Alô, sala de comando. 10º andar? Fogo! Temos um incêndio! Liga lá no 9º andar! Fogo! Ela larga o telefone e corre para buscar ajuda. A mensagem nunca chegou no 9º andar.
Samuel Bernstein vai para as escadas de metal para ajudar 160 funcionárias que estão presas ali. Mas bloqueando a porta da frente tem um barril de óleo de motor. As garotas do 9º andar chegam na saída de incêndio, mas está trancada. Só 2 rotas de fuga sobram no 9º andar: o elevador e a escada de metal. Kate Weiner chega na porta do elevador, mas perdeu a irmã dela. Todas estavam batendo e chorando, pedindo para o elevador subir. Me ajudem! De repente o elevador chega e as garotas entram. Socorro! Vamos, socorro! Eu estava procurando a minha irmã Rose. Rose! Mas não consegui encontrá-la. Socorro! Vamos, socorro! As chamas vieram na minha direção e eu fui deixada para trás. Senti que o elevador estava deixando o 9º andar pela última vez. Ela é a última pessoa a entrar no último elevador. Mais de 100 garotas são deixadas para trás e morrem. A única rota de fuga que sobra são as escadas contra incêndio de metal, mas elas despencam. Os bombeiros chegam com a maior escada de Nova York. Mas tem 9 metros a menos do que deveria. 4h58 da tarde. As garotas presas no 9º andar não têm mais escapatória. No desespero, elas pulam. Às 5h15 da tarde. Todo o fogo termina em menos de meia hora. 146 pessoas morrem no incêndio da fábrica de roupas. Ocorre um julgamento, mas os proprietários são inocentados. Sobra só o desastre mais mortal da história da cidade até o fatídico ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Esta tragédia dramática detona uma onda de reformas, então começam a surgir novas restrições e um novo diálogo sobre o que fazer para prevenir o acontecimento deste tipo de tragédia, mas isso com toda certeza não impediu a tragédia em si. As forças sindicais conduzem as negociações para que as empresas responsabilizem-se pelas vidas de seus operários. O Código Americano de Segurança à Vida, que agora é usado por toda a América, é resultado direto deste incêndio. É por isso que agora as portas abrem para fora nos prédios públicos. É por isso que agora existem sistemas de borrifadores de água automáticos e saídas múltiplas são obrigatórias. A América e as cidades modernas cresceram juntas. Normalmente novas, enormes e rápidas. As cidades verticais são uma das grandes invenções do mundo.